Como os tucanos estão vendo a situação política no país? Eu acho que o comentário do economista Ricardo Amorim, do Manhattan Connection, resume bem esse ponto de vista. Abre aspas. Como um autocrata destrói uma democracia? Primeiro, racha o país em nós contra eles. 2, fragiliza todas as instituições. 3, descredibiliza o processo eleitoral. 4, convence apoiadores de que é perseguido por suas virtudes e de que eles são maioria. 5, se perder as eleições, adeus democracia. É um ponto de vista, sem dúvida, mas eu o vejo como totalmente equivocado. Como é que um típico liberal conservador está vendo o mesmo cenário? O presidente foi eleito com quase 58 milhões de votos, mas não consegue governar de fato. O STF age como um partido de oposição, perseguindo bolsonaristas. O establishment tem feito de tudo para derrubá-lo, com apoio da imprensa, enquanto soltou Lula e o tornou elegível. E a própria democracia está correndo perigo, não por conta de Bolsonaro, mas sim dos seus adversários, e resta a ele apenas demonstrar enorme apoio popular para deixar claro o alto custo de um golpe escancarado do sistema contra a direita. Veremos a quantidade de apoio real no dia 7 de setembro. As manifestações precisam ser um sucesso de público para reforçar o discurso de Bolsonaro e tentar também levar os ministros do Supremo de volta para dentro do seu quadrado constitucional. Mas se trata de uma jogada arriscada, sem dúvida. Primeiro, pela possibilidade, ainda que bastante remota, parece, de Bolsonaro não conseguir tanta adesão. Segundo, pelo risco de degringolar em direção a caos e violência. E a esquerda não é boba, sabe disso. O próprio José Dirceu escreveu uma coluna convocando a sua militância para sair às ruas no mesmo dia sob o pretexto de impedir vandalismo e violência. Piada, já que os atos da direita patriota costumam ser sempre pacíficos, enquanto as manifestações da esquerda é que sempre descambam para quebra-quebra. Dirceu também deu uma entrevista onde fez uma análise da possibilidade de um efeito bumerangue dessas manifestações contra Bolsonaro caso haja confusão. Aliás, um parênteses, generalizar é ruim, mas relativizar é ainda pior. Afirmar que há minorias violentas em manifestações tanto da esquerda quanto da direita é fechar os olhos para o fato de que na esquerda ato violento é a regra, ou seja, tem método ali. Comunistas acreditam que só esses atos violentos chamam a atenção para suas causas, e eles acham que os seus nobres fins justificam quaisquer meios. Patriotas normalmente vão com famílias, verde e amarelo e paz. Assim tem sido. Ou seja, a esquerda radical parece claramente desejar a confusão. Ela conta com isso para fazer do limão uma limonada, para reverter uma manifestação enorme em algo contrário ao presidente, negativo. E quando a esquerda quer uma coisa, ela tende a causá-la. Trocando em miúdos, os capangas de Dirceu pretendem produzir o caos, que é a única coisa que comunista sabe fazer na vida, na verdade. Aí é que mora o perigo. Diante disso, todo cuidado é pouco. Os patriotas precisam manter a calma, mostrar união e resistir às provocações, não cair na tentação de reagir. A polícia estará lá para isso. E já teve gente com uma ideia, inclusive, de todos se sentarem no chão caso alguém tente iniciar algum vandalismo, para deixar claro, bem visível, quem é o autor do crime e a polícia poder agir. Para atender aos interesses nacionais de servir contra a censura suprema, as manifestações precisam ser gigantescas e ao mesmo tempo pacíficas. É um desafio e tanto, sabendo-se das intenções malignas da esquerda, que certamente vai infiltrar seus militantes mortadela. Causa espanto nesse quadro a autorização para que ambos os lados estejam presentes, até porque há precedentes em que a polícia pediu mudança de jogos de futebol para evitar confronto de torcidas. E no tribalismo atual, a nossa política se parece cada vez mais com o futebol, sim. Torcidas organizadas de cada lado, de forma um tanto maniqueísta. É o tal nós contra eles, a que Amorim se referia antes, e que ele responsabiliza Bolsonaro, enquanto que a direita culpa Lula e seus companheiros por esse ambiente, por esse clima tóxico. O tribalismo não é saudável, de fato, para a política, mas é preciso reconhecer também
quando não há muita escapatória alternativa. A tal terceira via se mostrou até aqui um engodo. Todos eles esquerdistas disfarçados de imparciais que, no fundo, demonizam Bolsonaro e aliviam a barra do mal corrupto que o país já teve. O novo nome de balão de ensaio aventado é o do senador Alessandro Vieira agora, que culpou Bolsonaro pela morte com Covid de um ator global octogenário e vacinado. É esse o nível dos nossos moderados de centro. Se a escolha caminha mesmo para um afunilamento entre comunistas e patriotas, a ameaça à censura ou Bolsonaro, então a postura de isentão dos tucanos será na prática um voto no PT. Lideranças tucanas como FHC e Tasso Gereissati já saíram do armário socialista. Parece questão de tempo até que os outros façam o mesmo. E aí estará definido o embate binário. É Lula ou Bolsonaro. O Brasil nunca esteve tão polarizado como podemos ver. Policiais, ruralistas, evangélicos, tias do Zap, trabalhadores, patriotas, de um lado, contra comunistas, traficantes, o cartel dos bancos, corruptos e globalistas autoritários do outro. Uns clamam pelo império da lei, respeito à Constituição, outros querem confusão e arbítrio supremo. Puxa vida, que dilema terrível!